todas que estão acompanhando esta live. Tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para os nossos corações. Ele sempre tem. Deus nunca deixa de falar conosco. Ele sempre tem uma palavra, e a palavra que Ele libera, ela não volta atrás vazia. Ela prospera no propósito pelo qual Ele a liberou. Com certeza, Ele vai cumprir tudo quanto vai falar conosco neste momento. O Evangelho de Lucas, que é o tema desta campanha que se encerra hoje, o capítulo 24, versículo 31. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu. Amém? Senhor, nós somos gratos a Ti por mais uma vez estarmos em Tua presença, e aqui neste momento, neste altar, debaixo da autoridade do Teu nome, Jesus, debaixo da autoridade do Teu sangue, debaixo da autoridade da Tua palavra, transmitir aquilo que o Teu Espírito Santo vai liberar, a Sua instrução, o Seu conselho, a Sua orientação, a resposta, o milagre, porque Tua palavra continua produzindo milagre, no nome de Jesus. Amém? Esse é um texto que, quando nós, a partir do versículo 13, vamos perceber que dois discípulos, eles decidem abandonar a sua jornada cristã. Jesus havia sido morto na cruz e, bem como ressuscitou, mas aqueles dois discípulos ainda não tinham conhecimento de que Jesus havia ressuscitado. E mediante toda aquela situação que estava sobre os cristãos, os discípulos, tantas perguntas sem respostas, alguns desorientados, alguns que não conseguiam enxergar e ver que de fato tudo que Jesus havia ensinado, de todas as coisas que iria suceder a ele, estava se cumprindo. Eles não conseguiam enxergar, porque o sentimento de perda estava falando muito mais alto nos corações deles. Afinal, quem que andou com Jesus, presenciou os seus feitos, os seus milagres, as suas maravilhas, agora, sem a presença do Mestre, não iria ficar consternado, não iria ficar transtornado, não ia ficar sem direção. Então, aqueles dois discípulos decidiram retornar para a sua aldeia de origem. Eles decidiram: olha, vamos fazer o seguinte, vamos voltar. A gente aparentemente não temos mais razões para continuar como discípulo de Jesus. Nós não temos mais razões para ficar em Jerusalém. Tantas coisas sucederam, esse clima de tristeza, esse clima de perda, esse clima de dor. Quantas vezes nós também não vivemos esse mesmo cenário? Ou quem sabe você está vivendo este cenário, um cenário em que você está perplexo, um cenário que você está se sentindo impotente, um cenário em que você não vê uma saída. E aí eles decidem então voltar atrás.
eles decidem voltar ao lugar de onde eles saíram, para poder então prosseguir a jornada de fé. Esse sentimento também muitas vezes vem sobre nós, de recuar, de voltar atrás, de abandonar. E normalmente quando esse sentimento vem, o nosso desejo é estar no ponto inicial onde tudo começou. Então eles lembram de Emaús, aquela pequena aldeia que distava de Jerusalém alguns poucos quilômetros. Então ele disse: olha, vamos para lá, vamos voltar para lá. E quando eles então iniciam aquela jornada, recuando, dando os passos para trás, voltando atrás, indo numa direção do qual eles não tinham uma orientação de Deus para aquilo. Muitas vezes também isso ocorre conosco. Nós, quando estamos em cenários como este, o nosso desejo é pegar a nossa própria direção. O nosso desejo é recuar. O nosso desejo é voltar atrás. E era exatamente isso que aqueles 2 discípulos estavam fazendo. Eles tinham conhecimento das Escrituras. Eles sabiam tudo que Jesus havia dito. Eles, naquele momento que estão caminhando, quem sabe eles estavam até dizendo um para o outro: foi tudo em vão. Quem sabe eles estavam dizendo um para o outro: foi perda de tempo. Quem sabe um dizia para o outro: olha, a gente nunca deveríamos ter feito o que fizemos. Mas justamente naquele momento surge naquela estrada um viajor. Aleluia. Enquanto eles estavam falando entre si tudo que havia sucedido, chega uma pessoa, e ele chega e pergunta para eles: que palavras são essas que vocês estão conversando, e vocês parecem que estão tristes? Veja, eles não conseguem nem sequer reconhecer que era Jesus. Veja, os problemas estavam falando tão mais alto que impedia eles de enxergar quem era aquele que começa a andar no caminho que eles estavam fazendo, voltando para trás. E Jesus diz àqueles 2: por que vocês estão falando desta forma? Por que vocês estão tão tristes? Como que eles estavam? Tristes, dominados pela tristeza, dominados pela decepção. E aí, Jesus, ao perceber aquilo, um deles, chamado Cleopas, fala para ele: és tu peregrino em Jerusalém e não sabes o que tem sucedido nesses dias? E aí ele pergunta: quais? O que tem sucedido? O que tem ocorrido esses dias? E eles começam a falar sobre Jesus o Nazareno, um grande profeta, varão perfeito, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Aleluia. Você não ficou sabendo o que fizeram com ele? Os sacerdotes, os escribas, os principais, que entregaram ele à morte, o crucificaram. E nós esperávamos que ele era a remissão de Israel, mas agora já é o 3º dia e nada aconteceu. Nós estamos frustrados, decepcionados. A nossa esperança foi embora. Mas quem é que estava andando com ele?
ressurreto. Olha, eu quero que você, em nome de Jesus, comece a contemplar através da fé que aquele que caminha conosco não desiste de nós. Que aquele que caminha conosco é tão poderoso que até a morte ele venceu. Que aquele que caminha conosco consegue perceber como nós nos encontramos mediante as situações adversas. Ele consegue perceber a nossa tristeza, ele consegue perceber a nossa dor, ele consegue perceber, ele se dá conta de como nós estamos. E ele nunca vai desistir de nós. Aqueles dois estavam dispostos a desistir de tudo, eles estavam recuando, dando passos para trás, eles estavam voltando para um lugar onde não era o lugar deles mais. Sabe, você já se deu conta de quando um filho casa-se e ele constitui família, por mais que ele volte e vai à casa dos seus pais, nunca é a mesma coisa. E se porventura ele ficar viúvo, ou se porventura, infelizmente, acontecer de uma aliança ser quebrada, e ele falar, não, agora eu vou morar com meus pais, nunca mais vai ser do mesmo jeito. Nunca mais. Não vai ser igual. E aí, eles estavam voltando para um lugar que nunca mais ia ser igual. Eles estavam andando para trás e Jesus estava ali, naquele caminho, conversando, ouvindo eles, ouvindo o argumento deles. Mas sabe por que Jesus entrou ali? Porque Jesus estava disposto a colocar eles no caminho de volta. Você pode aí adorar o Senhor. Ele não desiste de você. Ele vai colocar você no caminho de volta. Que maravilhoso. Como Deus é maravilhoso. E aí, daqui a pouco, o discurso deles muda. Aí eles já começam a falar, bom, é verdade que algumas mulheres disseram que o sepulcro estava vazio, elas foram lá de madrugada e não viram o corpo. É verdade também que elas disseram que viram anjos, e elas também até disseram que ele vive, e que o sepulcro, a pedra foi removida. Veja, quando Jesus entra na nossa jornada, a gente já começa a perceber que nem tudo está perdido. A gente já começa a ter uma percepção de mudança na nossa fala e na nossa visão. E quando eles começam a relatar isso, Jesus fala para eles, honestos e tardos de coração, em crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e essas coisas entrassem na sua glória. E aí Jesus começa, desde Moisés, a falar com eles sobre todas as Escrituras. Irmão, quando a gente está triste, falando alguma coisa, parece que o tempo nem passa. É ou não é verdade? Quando a gente está triste, o dia parece uma eternidade. Não é assim? Quando a gente está triste, tudo fica difícil. Até andar fica difícil. Comer fica difícil. Olhar as pessoas fica difícil. Tudo fica difícil. Mas quando Jesus entrou naquela caminhada, a tristeza foi embora. A tristeza foi embora. Jesus começou a falar com ele sobre a palavra. A palavra arrancou aquele sentimento de tristeza. Quando eles começaram a ouvir o mestre falar toda as escrituras, irmãos, até a jornada ficou menor. Sabe o que eles começaram a sentir nos corações dele? Um fogo queimando.
O fogo começou a queimar a tristeza. Eu profetizo nessa tarde que o fogo do Espírito Santo vai queimar essa tristeza, vai queimar essa ansiedade, vai queimar essa inquietação, vai queimar essa preocupação que está te consumindo, vai ser queimada pelo poder do nome de Jesus. Quando pensa que não, olha, Cleopas, nós já chegamos. Nossa, puxa vida, foi rápido. Olha, já está tarde. Olha aqui, eles chegaram já no momento que o dia estava declinando. E aí falaram com ele: olha, fica conosco, já está tarde. Jesus olhou para os dois: não, eu não quero incomodar, eu vou continuar a minha jornada. Não, fica conosco. Então Jesus entra, e aí Jesus senta com ele à mesa. Quando eles tomam pão para comer, eles pedem: por gentileza, dê graças ao pão. Que maravilha! Aleluia! E quando Jesus pega o pão e abençoa o pão e parte o pão e dá o pão para eles, eles se dão conta: meu Deus, é o Mestre, aleluia, é Jesus, é o nosso Senhor. Veja, os olhos se lhe abriram. Glória a Deus. Que coisa extraordinária. Agora eles conseguiam enxergar que durante toda aquela caminhada que eles estavam fazendo, recuando, voltando atrás, era o Mestre que estava andando com eles, mostrando claramente que ele não iria abrir mão dos dois. Jesus não abre mão de você. Ainda que você possa querer tomar um caminho errado, uma direção errada, ainda que você queira recuar, voltar atrás, não querer mais, até mesmo caminhar com o Senhor por causa da circunstância, dos problemas e de tantas outras coisas, Ele não desiste de você. Ele vai se apresentar, como Ele se apresentou a esses dois discípulos, que estavam dispostos a ir para casa e quem sabe voltar a fazer o que faziam antes, decepcionados, tristes. Ninguém sente falta da gente mesmo, vamos embora, o que a gente está fazendo aqui? E Jesus provou a eles: não, vocês são meus, eu não abro mão da vida de vocês, não importa o que aconteceu lá atrás, eu vim aqui buscar vocês e colocar vocês no caminho de volta. Como Ele é maravilhoso, como Ele é extraordinário. Quando os discípulos dois se dão conta daquilo, que os seus olhos se abrem, o Mestre desaparece, e aí eles entendem que toda aquela explanação da Escritura durante a jornada, Jesus estava mostrando para ele o seguinte: olha, a palavra é fiel, o que está escrito se cumpre. Tudo que ele disse aos dois discípulos no caminho para Emaús, ele provou, está se cumprindo. Eu venci a morte, eu ressuscitei, eu estou aqui triunfante. Sabe o que eles fizeram? Olha, só deu conta deles chegar na casa, colocar o pão na mesa para comer, Jesus desaparecer diante dos olhos deles, e eles nem dormiram. Já era tarde, irmãos, já era noite. Eles nem quiseram dormir, descansar. Sabe por quê? Porque quando Jesus
se manifesta, a canseira vai embora, o enfado vai embora, aquele peso, aquele fardo que está sobre nós vai embora, aquele sentimento de cansaço desaparece. Olha que coisa maravilhosa. Na mesma hora, já era tarde, à noite, não importa, nós vamos voltar para o lugar de onde a gente nunca deveria ter saído. Aleluia! Nós vamos voltar. Só que o caminho de volta não foi com tristeza, o caminho de volta não foi com amargura, o caminho de volta não foi com ira, com decepção, com frustração, com dor. O caminho de volta foi de regozijo. Aleluia! O caminho de volta foi de alegria. O caminho de volta não foi com sentimento de derrota, foi com sentimento de vitória. Jesus ressuscitou, Jesus venceu a morte, Jesus está vivo, Ele está vivo, Ele vive, Ele vive, Ele vive. Aleluia, Jesus de Nazaré. Ele mandou a baixão, Ele mandou a baixão. Aleluia. Aí eles conseguiram enxergar, Jesus é maior que a morte. Eles conseguiram enxergar, fizeram de tudo para matar nosso Jesus, mas Ele venceu. Agora entendemos que Ele morreu na cruz para trazer salvação. E olha que lindo, agora aquela volta não foi andando com desânimo. Agora eles chegaram mais rápido do que quando estavam indo para Emaús. Glória a Deus. E quando eles chegam, os discípulos estavam reunidos na casa. E eles começam a relatar, contar a bênção. Agora, sabe o que eles estavam fazendo? Contando a bênção. Aleluia! Jesus não desistiu da gente. Maravilha, meu Pai. Jesus fez a gente voltar. E eles estavam contando com alegria, com júbilo. E aí, Tomé está lá em terra. Como é que pode? Eu ainda assim não creio. Eu tenho que colocar minha mão lá na mão dele e ver o furo que está lá, os cravos que colocaram sobre ele, os seus pés. Aí eu vou crer. Quando eles estavam todos lá, Jesus aparece no meio. Aleluia, Jesus, maravilhoso. Jesus não bateu na porta. Jesus não atravessou a parede e nem saiu por cima do telhado. Jesus apareceu no meio deles. Glória a Deus. E sabe quais foram as palavras que Jesus disse a eles? Porque estavam lá. Ressuscitou? Não ressuscitou. Eu vi, mas eu não vi. Aquela discussão. Jesus aparece no meio e diz: paz seja convosco. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele é o príncipe da paz. Se você está sem paz, receba agora essa paz que excede todo o entendimento no teu coração e na tua mente. Quando eles viram Jesus, quando Tomé viu Jesus é o mestre, ele cai de joelhos. És tu, Senhor, Tomé, porque tu me viste, tu está crendo. Bem-aventurado é aqueles que estarão lá na Vila Moscone, que nunca viram, mas eles creem. Isso quer dizer que o Senhor jamais vai decepcionar a sua fé nele. O Senhor jamais vai decepcionar a sua confiança nele. Então tome posse desta palavra no nome de Jesus. Quero orar por você. Quero pedir a você que nesse momento ore comigo. Vamos clamar junto debaixo do poder operante desta palavra.
O poder de Deus está ativo agora. Aleluia. O poder de Deus vai te alcançar agora. A mão do Mestre, ela está estendida para te abençoar. Senhor, nós oramos agora debaixo do poder desta palavra. Oh, que palavra poderosa, palavra fiel, não volta atrás vazia. Tu tens um compromisso com a tua palavra, não é de hoje. Antes que existíssemos, ou vieste a este mundo, a tua palavra já subsistia. Ela continua, ela permanece. Então agora, na autoridade do teu nome, Jesus, debaixo do poder do sangue de Jesus, debaixo do poder desta palavra, eu ministro a tua bênção na vida de todos agora, Senhor. Alcance, tira o desânimo, tira o desejo de recuar, tira o desejo de se prostrar, de se entregar, tira o desejo, Senhor, que consome as esperanças, a fé, arranca a tristeza, a angústia, a dor. Pelo poder do nome de Jesus eu oro agora.